Bom, pessoal, vamos lá para a nossa aula de exemplos sobre bases do curso de Álgebra Linear, aula 7. Meu nome é Elton Carvalho e esse é o curso de Álgebra Linear para a Escola de Ciências e Tecnologia. Bom, eu preparei alguns exemplos aqui para a gente e eu vou começar. Essa parte aqui é sobre bases, né? Então a gente já viu, vocês já viram o vídeo de conteúdo, né, sobre isso. Então agora eu separei alguns exercícios sobre base, né? Basicamente, 3 exercícios aqui em que a gente vai verificar se um certo conjunto é base de um espaço vetorial ou não, certo? Então vamos começar com o mais simples aqui, né? Exemplo 1, né? No R3, verifique se é base de R3. Setar nossa legibilidade aqui, né? De R3. O seguinte conjunto 1, 0, 1, 0, 1, 0 e menos 1, 1, 1. Certo? Então a gente precisa verificar se esse conjunto é base do R3. Eu vou chamar esse cara aqui de V1, esse cara aqui de V2 e esse cara aqui de V3. Tá? E aí eu quero descobrir se qualquer vetor XYZ do R3 pode ser gerado por esse conjunto e se esse conjunto é LB. Então lembra, vou chamar esse cara de B nessa base B aqui, e eu preciso que B gera R3 e eu preciso saber se B é LI, certo? Então é com isso que a gente vai começar. Bom, então vamos lá. Preciso responder essas duas perguntas aqui, certo? Então vamos responder a primeira. Se esse conjunto, eu vou colocar ele aqui em cima, né? É o nosso 1, 0, 1, 0, 1, 0 e menos 1, 1, 1, certo? Esse é o nosso conjunto aqui. Bom, então eu preciso saber primeiro se ele gera nosso R3. Então, qual que é a ideia? Eu preciso construir, obter, mostrar que existem coeficientes alfa 1, alfa 2 e alfa 3, tais que qualquer vetor do tipo x, y, z, para quaisquer valores de x, y, z, eu vou manter esses caras, vou supor que esses caras são dados, e uma vez que ele é dado, ele é fixo. Tá? Então, esse cara é um vetor qualquer do R3, certo? 3 números reais. E eu quero que ele possa ser escrito como combinação linear de alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais alfa 3, V3. Esse cara, para facilitar nossa vida e economizar um pouco de espaço, eu vou escrever esses conjuntos aqui de 3 números como matrizes coluna, certo? Então vai ficar assim. Alfa 1, nosso V1, que é 1, 0, 1, mais alfa 2, V2, que é
0, 1, 0. E alfa 3, V3, que é nosso menos 1, 1, 1. Certo? Ficou meio apertadinho ali, mas é esse cara. E agora, eu vou juntar isso aqui, né? Escrever esse cara como um vetor só. Estou somando 3, vou efetuar aqui a combinação linear. Então eu preciso, no fim das contas, que x, y, z seja... Aí eu tenho aqui, ó, alfa 1 e menos alfa 3. Então eu vou ter alfa 1 menos alfa 3, segundo componente 0, alfa 2 e alfa 3. Alfa 2 mais alfa 3. E a terceira componente, vou continuar aqui embaixo, né? É alfa 1 mais alfa 3. Certo? Então, esse aqui é o sistema que a gente vai ter que resolver. Certo? Lembra, minhas incógnitas são os alfas. Eu quero saber se tem solução para qualquer x1, xyz, eu consigo encontrar alfas, alfa 1, alfa 2 e alfa 3 que satisfaçam essa condição, certo? Então, vamos lá. Eu vou escrever esse cara como um sistema linear aqui em cima. Então, para x, eu tenho alfa 1 menos alfa 1 menos alfa 3 igual a x. Depois, alfa 2 mais alfa 3 igual a y. E, finalmente, alfa 1 mais alfa 3 igual a z. Se esse sistema for compatível, se ele tiver solução, se existirem alfa 1, alfa 2 e alfa 3, solução desse sistema para quaisquer x, y e z, a gente diz que esse conjunto gera o R3, certo? Então, vamos testar isso aí. A gente pode começar escalonando esse sistema, né? Então, olha só, essa aqui, se eu somar a primeira com a última, né, a gente tem um cancelamento desse alfa 3 aqui, né? Então, para deixar escalonado, eu vou fazer assim. Eu vou somar a primeira com a última, então vou ficar com alfa 1 igual a 2 alfa 1, né? Estou somando. Então tenho 2 alfa 1 igual a x mais z. Aí alfa 2 mais alfa 3 igual a y. Eu deixo quieto. Alfa 2 mais alfa 3 é igual a y, né? E a de baixo aqui eu posso fazer essa menos essa. Aí ficou com 2 alfa 3 igual a menos x mais z. Pronto. Está escalonado, né? Se quiser, você pode dividir por 2 aqui, fazer essas coisas, né? Mas olha só, já consegui aqui, né? Alfa 1 igual a x mais z sobre 2. Alfa 3 igual a menos x mais z sobre 2. E alfa 2 é y menos alfa 3. Está determinado. 3 equações, 3 incógnitas. Opa, gente, desculpa. Vocês não viram aqui, né? Ó. Então, 3 equações, 3 incógnitas. E aí? Esse cara é gerador. Então, sempre vai ter solução. Não importa quem seja um x, y, z, tá vendo? Para qualquer valor de x, y, z, alfa 1 está determinado, alfa 3 está determinado e alfa 2 está determinado também. Então, esse sistema é compatível, então esse conjunto gera o nosso
R3. Então, ou seja, logo B é gerador de R3, certo? E agora a gente precisa saber se B é Li. Então, o que a gente precisa saber é basicamente se eu consigo escrever agora o vetor nulo como combinação linear dos nossos vetores. Então, alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais alfa 3, V3. Né? Como a gente já obteve aquele resultado antes, né? A gente vê que a gente vai ter um sistema que vai dar a nossa equação escalonada, né? 2 alfa 1 igual a 0, alfa 2 mais alfa 3 igual a 0 e 2 alfa 3 igual a 0. A gente conclui que tá aqui, né? Alfa 1 igual a 0, alfa 3 igual a 0, alfa 2 igual a 0 menos 0, né? Por causa desse cara aqui. Ou seja, alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa 3 igual a 0. Para eu ter o vetor nulo aqui. Logo, opa, não tô, vocês não estão vendo. Portanto, sim. Ora, se B é Li e B é gerador de R3, então, juntando essas duas coisas, logo B é base de R3. Né? Lembrando que nosso B é um 0 1 0 menos 1 1 1. Certo? Bom, vamos para o nosso segundo problema então agora, que é no espaço das matrizes 2×2. Né? Esse é um espaço vetorial, a gente já viu nos casos anteriores. Agora eu quero verificar se o seguinte conjunto é base. O seguinte conjunto é base. Conjunto é, vou chamar de B de novo, não é só porque ele é candidato à base. Matrizes 2×2, né? Então eu vou ter esses elementos aqui: 1 0 0 1. Tenho também 0 menos 1 1 0 e 0 1 1 0. Certo? Quero saber se esses caras são base de B. Lembra que eu preciso saber B é gerador de M2×2. Ah, estou supondo sobre os corpos dos reais aqui, tá? Então, é gerador do M2×2 e ele é Li. As duas coisas têm que ser verdadeiras para poder dizer que esse conjunto é gerador desse espaço aqui, M2×2, certo? Então, vou passar esse cara lá para cima, copiar ele aqui. Então tenho a identidade, né? Essa matriz aqui, 0 menos 1 1 0 e
0, 1, 1, 0. Antidiagonal. Agora, eu quero saber se é gerador. Então o que eu faço? Eu pego a matriz mais genérica 2×2 que eu puder imaginar, né? Que é uma que tem 4 números reais, A, B, C, D, né? E eu tento escrever como, vou chamar esse cara de V1, V2 e V3, né? Então eu vou tentar escrever esse cara como gerador, como combinação linear aqui. Esse cara como combinação linear desses caras. Então vai ser alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais alfa 3, V3 embaixo, né? Então, A, B, C, D vai ser alfa 1, 1, bom, 1, 0, 0, 1, alfa 1, mais alfa 2, esse cara, 0 menos 1, 1, 0, mais alfa 3, 0, 1, 1, 0, certo? Então, esse sistema, eu vou reescrever ele aqui, para facilitar a nossa vida, vou colocar todo mundo junto, né? Então, manter a nossa base aqui para eu copiar. Então eu tenho aqui A, B, C, D, fica alfa 1 aqui e aqui, né? Não tenho nenhum outro alfa aqui na diagonal. Aí esse cara aqui vai ser alfa 3 menos alfa 2, então vou colocar menos alfa 2 mais alfa 3, e aqui embaixo eu vou colocar alfa 2 mais alfa 3, certo? Ora, isso é um sistema linear, porque para duas matrizes serem iguais, cada uma dos seus elementos tem que ser igual também, né? Então menos alfa 2 mais alfa 3 e alfa 1 mais espaçado, né? Então eu tenho o seguinte sistema. Eu tenho alfa 1 igual a menos alfa 2 mais alfa 3 igual a B, alfa 2 mais alfa 3 igual a C, e, de novo, alfa 1 igual a D. Preciso resolver esse sistema. Lembra, esses caras aqui, ó, eles são dados fixos, certo? Eu fixo ele no começo do problema e aí eu tenho que descobrir essas incógnitas aqui. Bom, daqui a gente já vê uma coisa, né? Eu tenho 4 equações e 3 incógnitas. A não ser que haja um cancelamento mágico aqui nas coisas, a chance desse sistema não ser compatível é considerável, né? Então, eu vou verificar, tenho que verificar se não tem um cancelamento aqui, não tem nada, por exemplo, se eu tivesse independência linear desses caras e tal, ia acontecer alguma coisa, né? Então, vamos tentar escalonar esse sistema para ver o que ele dá, né? Então, vou escrever ele menorzinho aqui no canto. Vou escrever ele menorzinho aqui no canto. Já vê que eu posso somar essas duas aqui, né? Ó. Então vai ficar assim. Minha equação original é, meu sistema é alfa 1 igual a A menos alfa 2 mais alfa 3 igual a B, menos alfa 2 mais alfa 3 igual a B, esse cara é A, esse cara é B, alfa 2 mais alfa 3 igual a C, e alfa 1
igual a D. Olha só, eu posso somar essas duas, então eu vou ficar com 2 alfa 1 igual a mais D. Estou tentando escalonar, então agora eu vou subtrair essas duas, né? Então fica menos alfa 2, menos 2 alfa 2. Cancelo o alfa 3, isso é B menos C, né? E essa aqui eu vou somar as duas, eu fico com 2 alfa 3 igual a B mais C. E agora eu vou subtrair essas duas, eu fico com 0 igual a D menos A. Isso aqui, ó, lembra que essas constantes A, B, C, D podem ser quaisquer, certo? Quaisquer números reais. Então eu posso ter tipo D igual a 2 e A igual a 1. Isso nunca vai ser igual a 0, né? Então, não é sistema incompatível, né? Então, logo, D não gera M 2×2. Existem matrizes 2×2 do tipo A, B, C, D que não podem ser geradas. Qualquer matriz que eu tenha A diferente de D não pode ser gerada por esse conjunto aí, né, que não é uma base mais. Porque não é uma base, a gente verificou que não é uma base, não é um conjunto gerador. Então, quer dizer, existem matrizes que não podem ser geradas. Então, como? Vamos escrever isso, né? Então, eu tenho D, que é 1, 1, aqui, esse cara e esse cara, né? Não é gerador de M 2×2, certo? Esse cara não é gerador do M 2×2. Logo, não é base, certo? Dá pra gente ser um pouquinho esperto aqui, né? Eu posso escrever as combinações lineares desse cara assim, né? A, B, C, D. Eu posso escrever como alfa 1, alfa 1, menos alfa 2, mais alfa 3, alfa 2, mais alfa 3. Daqui eu já vejo, olha, que A tem que ser igual a D, obrigatoriamente, né? Então, nesse caso aqui, a gente já percebe, com um pouquinho de experiência, né, depois de fazer muitos exercícios desse e observar muitas dessas coisas, a gente percebe aqui que dá para bater o olho e falar, olha, existem matrizes do tipo, por exemplo, a matriz 1, 0, 0, 0 não pode ser gerada, né? Não pertence ao espaço gerado por B, né? Essa matriz aqui não pertence, porque eu preciso que os elementos diagonais sejam iguais, né? Então daqui às vezes eu já consigo pegar um contra-exemplo. Se você conseguir mostrar que tem algum vetor do espaço vetorial que não é gerado por esse cara, você já mostra que esse conjunto não é gerador, né? Então, esse cara aqui, eu nem vou tentar ver se ele é ali, porque não importa pra gente aqui, porque o nosso objetivo é descobrir se esse cara é base ou não. Se ele não é gerador, já não é base, não tem como ser. Então a gente para, né? Lembra, as duas são condições necessárias, beleza? Bom, vamos lá para o próximo exemplo, né? Só para pegar um espaço vetorial um pouco diferente, vamos pegar o P2 de R, né? Polinômio de grau menor ou igual a 2.
menor ou igual, tá? Eu tenho que ter, por exemplo, o vetor nulo, que é o p de x igual a 0, né? Então, tem integral menor ou igual a 2. E eu quero saber se B, formado por esses vetores aqui, ó, 1 mais t mais t quadrado e 1 mais t quadrado é base de P2 sobre os reais, tá? Então, fazer a mesma coisa. Esse cara aqui é V1, esse cara é V2, esse cara é V3, esse cara é V4. Né? Tem que escrever um pouquinho mais apertado aqui, mas a gente dá um jeito. Bom, então a primeira coisa eu preciso escrever um polinômio genérico de grau menor ou igual a 2. Né? Ele vai ser uma coisa do tipo A mais BT mais C vezes T ao quadrado. Certo? C T ao quadrado. Eu quero que isso possa ser escrito como α1 V1 mais α2 V2 mais α3 V3 mais α4 mais α3 V3 mais α4 V4. Certo? Então, vou escrever esse cara explicitamente, né? Quem quer V1 é 1, então fica α1 vezes 1 mais α2 vezes V2, que é 1 mais T, mais α3 vezes V3, que é T mais T ao quadrado, mais α4 vezes o V4, que é 1 mais T ao quadrado. Certo? Esse negócio aqui, para eu comparar os polinômios, né, lembra que eu tenho que comparar termo a termo. Dois polinômios são iguais se os coeficientes termo a termo são iguais. Né? Então, eu vou ter que juntar aqui tudo que tem t ao quadrado, 1. Né? Então, esse cara vai ficar assim. Juntar todo mundo que tem 1. α1, α2 e α4. Então fica α1 mais α2 mais α4 mais quem tem t, α2 e α3. Então, α2 mais α3 t, né? Mais quem tem t ao quadrado, α3 e α4. α3 mais α4 t quadrado. E agora eu tenho aqui, ó, um sisteminha de equações. Né? Então, esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Então, vamos ver se esse sistema gera, se esses 4 vetores aqui vão gerar o meu P2. Né? Então, vamos começar. A gente tem essa situação aqui, ó. α1 mais α2 mais α4 igual a α2 mais α3 igual a B e α1 mais α2 mais α3, e aqui não tem α4, né? Aqui é só... Ah não, tem sim. E aqui é α3 mais α4. α3 mais α4 igual a C. Certo? Então agora, isso tem que valer para quaisquer A, B e C aqui fixos. Lembra? Esses caras são fixos arbitrários. Certo? Então tem que achar soluções α1, α2, α3 e α4 para isso. Então, vou começar
tentando escalonar esse negócio, né? Parece que ele já está escalonado, né? Aqui, ó. Já está escalonado, né? Então, ele é um sistema compatível. Mas sempre vai ter solução, né? Ele está escalonado aqui. Então, quer dizer, eu consigo escrever, dá para ver que o alfa 4 está livre, né? Aí o alfa 3, o C vai depender do alfa 3 e do alfa 4. Eu escolho algum alfa 4, eu consigo cálculo alfa 3, deu C. Aliás, o alfa 3 vai dar C menos alfa 4. Aí o alfa 2 vai ser B menos alfa 3, a gente já sabe que é alfa 3. E o alfa 1 vai ser o alfa 2 mais alfa 4. A gente sabe que é o alfa 4, que é arbitrário, e o alfa 2 é calculado aqui. Então, quer dizer, a gente consegue resolver, né? Existe solução. Inclusive, infinitas, né? Soluções logo B gera o P2, né? Temos um gerador, mas isso não significa que ele vai ser base obrigatoriamente, né? Agora eu preciso saber, esse cara é Li. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar escrever esse cara, o vetor nulo aqui, né? Então, para calcular o vetor nulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui esses caras. É o mesmo sistema, certo? Então, vou tentar escrever o vetor nulo aqui. Né? Esse cara aqui, vetor nulo. Ora, a gente já viu que esse sistema é compatível, mas ele é indeterminado, né? O sistema é compatível e indeterminado. Isso quer dizer o seguinte, que o meu alfa 4 é livre, né? Então eu posso ter, por exemplo, olha só, se eu vou ter alfa 3 igual a menos alfa 4, vou ter alfa 2 igual a menos alfa 3, que é igual a alfa 4, e eu vou ter alfa 1 igual a menos alfa 2 mais alfa 4. Ele vai ter que ser zero, né? Opa, vai ter que ser zero? Não. Isso vai ter que ser zero, porque isso aqui, o alfa 2 é igual a alfa 4, né? Porque o alfa 3 é menos alfa 4. Então, esse cara aqui vai ter que ser zero sempre, né? Então, tá aqui, ó. O alfa 4 está livre. Eu não preciso. Esse cara aqui pode ser diferente de zero, né? Então, eu não preciso que todos os alfas aqui sejam iguais a zero para que eu tenha... Desculpa, gente. Eu não preciso que todos os alfas aqui sejam iguais a zero para eu ter o vetor nulo. Logo, ele não é Li. Né? Então, a conclusão que eu cheguei é que B gera o P2, mas B não é Li. Logo, não é base de P2 nos reais. Certo? Então, quer dizer, a gente viu três casos aí, né? Um caso que é que eu tenho uma base, que o conjunto é Li e é gerador, mas eu posso ter também um caso em que eu tenho um conjunto que não é gerador do espaço vetorial, então não tem como ele ser base. E mesmo que um conjunto seja gerador, eu ainda tenho
a possibilidade dele ser, não ser LI, né, dele ser LD. E aí vai sobrar um vetor ali, vai ter um grau de liberdade, né? O que eu queria dizer com aquele alfa 4 livre? Que eu podia... o quarto vetor, na verdade, lá, como ele está livre, né, ele podia ser escrito como combinação linear dos demais. Então, quer dizer, ele é linearmente independente dos outros, tal. Então, esse conjunto não pode ser um gerador, né? Então, agora, quando a gente for para a parte de dimensão, a gente pode ter algumas ideias a mais, porque, embora a gente acabe precisando fazer essas contas às vezes, se eu estou tentando verificar uma base para um espaço vetorial conhecido, né? Então, por exemplo, eu não estou pegando nenhuma exceção aqui, eu não estou pegando, por exemplo, o espaço vetorial em que, dos polinômios que passam pela origem, né? Que o gráfico passa pela origem. Aí ele vai ser um subespaço desse cara. Mas se não, se eu estou olhando para o espaço geral, estou falando para o Rn, para o C2, para o C3, estou falando para outras coisas assim, né? Para outros M2x2, por exemplo, a gente vai saber, pela dimensão do espaço, a gente consegue saber se um conjunto pode ser base ou não, né? Então, a gente consegue já eliminar alguns conjuntos que não são base só com esse critério, né, da dimensão. Então a gente vai ver isso na próxima parte dessa aula, beleza? Então, até mais.